Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós daremos então continuidade aos nossos estudos do livro O Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles. Vamos continuar então ainda no capítulo 9, cujo tema é desespero. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é definir o que é desespero. Porque muitas vezes, quando nós pensamos nisso, nós imaginamos aquela criatura, em um estado totalmente desequilibrado, muitas vezes gritando, enfurecida, encolerizada, ou seja, desesperada. Mas analisando as definições com a própria etimologia da palavra, nós vamos ver que o desespero, ele não é só isso. Bom, então desespero, por definição, pode ser também um sentimento de angústia ligado geralmente ao descontrole, à aflição ou à sensação de perda. Também pode ser um excesso de irritação, raiva ou cólera, que são as definições então mais comuns quando nós pensamos nessa palavra. Mas vejam que interessante, desespero pode ser também uma condição excessiva de desânimo em que uma pessoa se sente sem capacidade para realizar alguma coisa, ou seja, um desalento. Portanto, muita atenção, porque não é porque a pessoa não está manifestando um sentimento mais encolerizado ou mais forte que significa que ela não se encontra em profundo estado de desespero. Muitas vezes isso pode então vir acompanhado de um desânimo, certo? Aonde a pessoa se acha então incapaz para realizar algo. Ou pode ser também um estado de espírito ou uma sensação ruim que faz com que alguém acredite estar num momento sem saída, como se estivesse encurralado. Então é uma desesperança. Por exemplo, por desespero, a pessoa acabou se entregando ao vício. Por desespero, a pessoa acabou tirando a sua própria vida. E por aí vai. E aí, vejam que interessante. Logo na primeira frase, no primeiro parágrafo do capítulo, a Joana, ela diz o seguinte, que quando o amor do filho para a mãe foi muito frustrante, e inquietador, esse adulto, então, ele vai manifestar uma carência. Essa carência vai ser, então, transferida deste adulto agora, que não obteve esse amor materno, para as outras pessoas do seu convívio. Então, eles vão projetar este conflito nas outras pessoas. E essa carência, então, ela será transferida na forma mórbida, apaixonada, insegura ou até mesmo aprisionada para as outras pessoas. Então, o que vai acontecer? Por essa imaturidade psicológica, e por que a imaturidade psicológica? Porque é claro, gente, que nós não podemos também achar que tudo isso vai acontecer por culpa da mãe, certo? Tanto é que a Joana, ela deixa bem claro que é o amor filho-mãe que está doente, certo? Então, muitas vezes, e quem é mãe sabe, o nível de doação que uma mãe tenta passar para o seu filho. Ela faz, na maioria dos casos, salvo algumas exceções, o melhor que ela pode. E ela dá também o melhor que ela tem. E é claro que o nível, então, de evolução e de maturidade moral, ética e emocional que esse espírito está trazendo de vidas anteriores vai contribuir então para que esses sentimentos se aflorem mais ou não, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos grandes exemplos de filhos que foram muito maltratados, que não tiveram estrutura familiar nenhuma, mas que conseguiram transcender a todo esse processo.
Agora, isso normalmente não vai acontecer com pessoas como nós, certo? Que somos seres ainda muito imperfeitos e estamos começando a despertar e engatinhar para o processo de evolução. Então veja, também culpar os nossos genitores por todas essas mazelas é um sinal de ingratidão. Mas entender que eles também não são seres perfeitos e que podem então, consciente ou inconsciente, nos causar estes traumas, também faz com que nós tenhamos mais elementos para poder olhar para a luz da nossa consciência e a partir disso tentar ressignificar todos os traumas que nós carregamos, ok? Dito tudo isso, então, a Joana deixa muito claro que tendo então todo esse amor, essa falta de amor ou esse amor desequilibrado dessa relação mãe e filho, isso vai provocar então uma carência. E essa pessoa, ela vai se sentir então completamente desestruturada e desprotegida. Então é como se ela não tivesse um norte, ela não tem uma estabilidade. Ela sente como se ela estivesse sozinha no mundo e ela não tem ninguém para protegê-la. Então, ela projeta todos esses sentimentos ruins, né, em todos os convívios sociais e ela experimenta com isso os mais torpes conflitos. Então, ela se sente sempre desconfiada, ela tem muita dificuldade de se entregar realmente nos relacionamentos, ela vai sempre esperar o pior das outras pessoas e isso só citando alguns desses conflitos, né? Mas como é que a gente pode resolver isso, então? Através da terapia bem direcionada. Então, veja, essa insegurança, né, de projetar no outro as carências que a pessoa tem, ela vem, então, ela resulta desse amor não vivenciado, que faz com que a criatura se conduza a um comportamento de autodestruição, no qual ela busca desesperadamente, então, fugir da realidade. Então, lembram que em todas as aulas que nós estamos estudando, a Joana, ela fala muito dessa fuga da realidade, né? Principalmente hoje, com tantos recursos e meios de distração da própria realidade que nós temos, né? Para que a gente, então, não olhe realmente para dentro de nós. Então, nós buscamos toda e qualquer forma de distração. E isso vai fazer com que, então, nós nos mortifiquemos, fiquemos angustiados, desenvolvamos fobias e instabilidades emocionais. E veja, esse estado, então, de distração, né, de fazer essa fuga espetacular da realidade, ela vai fazer com que o ego se encontre em profundo estado depressivo ou naquele estado muito exaltado. De qualquer forma, são desequilíbrios provocados por essas fugas da realidade, certo? Então, nós vamos ter aquelas pessoas que vão entrar no processo depressivo, que nós precisamos tratar com muita seriedade, porque hoje está atingindo aí um número muito grande de pessoas, né? É realmente uma pandemia também. Ou ela pode, então, entrar naquele estado de exaltação, que são aquelas pessoas que precisam sempre manter os barulhos externos, porque não dão conta de escutar os barulhos internos. Então, são aquelas pessoas que precisam sempre estar fazendo alguma coisa, ou elas precisam estar sempre numa festa, ou elas precisam estar trabalhando muito, ou estudando muito, ou qualquer coisa, mas fazendo sempre alguma coisa, muito ainda especificamente cercada de pessoas ou barulhos externos e distrações, certo? Para que realmente não consiga olhar então para dentro de si, que é um processo que muitas vezes pode ser muito doloroso. E aí, como é que nós podemos então
transmutar todos esses sentimentos. Novamente, como já ficou muito claro, né, durante todo o estudo do livro, através da terapia, né? Porque a terapia vai fazer com que aos poucos nós vamos então diluindo essa imagem, né, projetada dentro da nossa psique desta mãe castradora, certo? E aí vai fazer com que então aos poucos nós possamos restabelecer a nossa identidade em consonância com a realidade absoluta. Agora veja, muito importante deixar claro aqui que nós não estamos falando em estabelecer o contato com a realidade da terceira dimensão, tá? Seria estabelecer o contato com a realidade absoluta, de que você é um espírito, de que você é parte da criação, de que nós somos uno como todo, certo? E quando, então, nós realmente acreditarmos nisso a ponto de sentir isso no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional, aí sim nós vamos então nos sentir autorrealizados. Enquanto nós ainda estivermos então presos, certo? As distrações que é fruto do ego, né? Que é fruto dessa manifestação, dessa personalidade que nós criamos, e enquanto nós estivermos nos comportando como atores dentro dessa roda da vida e dentro dessa mente coletiva, nós literalmente estaremos cegos e não vamos conseguir enxergar as verdadeiras oportunidades que aparecem pra gente. E para isso é muito interessante porque ela narra aqui um conto muito bacana. Vamos dar uma olhada. Então veja, ela narra uma antiga lenda hindu que diz que Shiva e Shakti, que são considerados, né, o casal transcendente do panteão sagrado da sua religião, encontravam-se observando a terra e os homens com seus vários comportamentos e sentiam as dores humanas e dessa forma procuravam então diminuí-las à medida das possibilidades, sem que com isso eliminassem então os fatores causais de sofrimento. Um dia, Shakti percebeu um homem pobre. Ela fica com muita pena dele e pede então que Shiva o ajude. Shiva, no entanto, observando o homem, diz: eu não posso fazê-lo, porque este homem não se encontra em condições de receber ajuda. Mas a Shakti insiste e ficou muito surpresa por Shiva ter dito não. Então ela diz a ele: queres dizer-me que não podes auxiliá-lo colocando-lhe no caminho, por exemplo, um saco de ouro? E Shiva responde: não é isso. Acontece que este homem necessita aprender a receber, o que é muito diferente. Mas eu te suplico, disse a esposa. Então, o Shiva, com muita sabedoria, observando então o homem necessitado ao caminhar pelo caminho, deixa cair um saco de ouro a alguns passos à frente do viajante. Quando esse viajante então percebe esse saco no chão, o que ele faz? Ele pega o saco de ouro? Não, ele desvia do caminho e ainda reflexiona: que felicidade poder haver percebido este impedimento no meu caminho. Se eu estivesse distraído, poderia haver tropeçado nele e tombado no solo. E continua então o seu caminho com a sua marcha triste.
Um ponto que eu achei muito interessante nessa lenda, né, nesse conto, é que primeiro Shiva diz para ela que ele não tem condições de ajudar esse homem, porque primeiro esse homem ele precisa aprender a receber. E aí isso já faz a gente parar para pensar, né, o quanto nós também não sabemos receber a ajuda verdadeira. Porque muitas vezes nós passamos a vida dando cabeçadas, cometendo erro com uma série de problemas, e muitas vezes nós escolhemos aceitar a ajuda e o conselho de um estranho, ao invés de meditar sobre o assunto, né, ou ainda aceitar a ajuda das pessoas que realmente nos amam, que realmente são aquelas pessoas que estão muito próximas da gente, que estão no nosso clã familiar, ou da família de onde você veio, ou da família que você construiu, né? Então, muitas vezes por orgulho, por egoísmo, mas principalmente orgulho, a gente já rechaça a opinião dessas pessoas e a gente continua nessa insanidade de ter os mesmos problemas a vida inteira, né? E um segundo ponto que eu achei também muito interessante é que quando ele vê, então, aquele obstáculo no caminho, ele não enxerga que aquilo é o saco de ouro. E o que ele faz? Além dele não conseguir enxergar, ele desvia do caminho e, gente, ele agradece a Deus porque ele conseguiu desviar do obstáculo. Olha que loucura, né? Então é mais um ponto para a gente pensar. Quantas vezes nós estamos fazendo atitudes erradas, atitudes egoístas, né? Obtendo um resultado lá na frente e ainda agradecendo pela oportunidade de ter feito essa atitude que é egoísta, mas a gente não enxerga assim, né? E de ter tido aquele resultado. Então, é uma coisa assim bem profunda mesmo para a gente começar a refletir, certo? E aí, juntamente a isso, então, a esse desespero que nos cega, que nos coloca todas essas vendas, por que ela fala tanto da maternidade, né, do amor mãe para filho? Porque na Terra ainda, no planeta de provas e expiações que nós estamos, o amor mais forte que a gente experimenta, ele é o amor de mãe para filho. Quem é mãe sabe disso, né? Em teoria, eu acredito que não dê para explicar, mas quando você vira mãe, você sente um amor tão absurdo que realmente você não se dava conta de que você poderia sentir todas aquelas coisas. E aí ela diz aqui num parágrafo uma frase tão bonita e tão importante que eu gostaria até de ler junto com vocês, que ela diz assim, ó: a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. Trata-se de uma experiência iluminativa, certo? E libertadora para a consciência. Por quê, gente? Porque se descobre a necessidade da superação do egoísmo, do desenvolvimento dos valores morais que são mais expressivos, né? Para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento ou da transferência de amarguras e frustrações para os filhos, né? Que se tornam vítimas sem defesa. Então, olha que interessante, né, pessoal? A maternidade, né, vocês sabem que é um processo de doação muito profunda. Então, é um processo em que realmente você precisa se libertar do egoísmo, né? E a gente, às vezes, teoriza muito sobre isso, mas na prática, nós sabemos que é assim, né? O nível de doação que você precisa fazer, que você precisa dar para aquele filho, seja um filho biológico, seja um filho de criação, não importa, certo? Por isso que, olha que coisa mais bonita que ele fala, né? Que é uma experiência, né, de iluminação, certo? Para sua própria consciência, porque é um amor realmente que vem para te libertar do egoísmo. E é claro que aí, junto a esse amor, então, nós vamos ter que tomar muito cuidado, então, agora trazendo isso para nossa consciência, de não passar para os nossos filhos, né, as nossas angústias, as nossas imperfeições morais,
tá certo? Então também é um processo que vai te fazer e vai te forçar a se tornar uma criatura melhor, né? Porque você sabe que aquele ser que veio depois de você, ele vai seguir o teu exemplo, ok? Então veja, a autora nos diz: todos os desesperados possuem algo em comum, que são os relacionamentos infelizes, castradores, exigentes e perversos. Isso faz, então, com que essas pessoas fiquem maledicentes, que são aquelas que se comprazem em afligir as outras pessoas. Elas podem se tornar criminosas, que são aquelas pessoas que rondam e atacam a própria sociedade. Podem se tornar pessoas que traem e que infelicitam as vidas das pessoas ao seu redor. Podem se tornar também pessoas caluniadoras, que são as pessoas que descobrem as mazelas dos outros e as divulgam para todas as outras pessoas e ainda com sarcasmo. Podem se tornar ainda pessoas ingratas, que são aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que recebem. Então percebam, meus amigos, toda vez que nós manifestamos em algum grau a instabilidade emocional, a mortidez, as fobias e as angústias, nós podemos, em maior ou menor nível, nos tornarmos esses tipos de pessoas. E cuidado, porque às vezes a gente pensa naquele desesperado que comete um crime, certo? Que tira sua própria vida. No entanto, a maledicência, as traições, as calúnias e a ingratidão são também frutos oriundo desse desespero que nós trazemos dentro de cada um de nós. Então, claro, né? Aquele espírito no ventre materno, pronto para reencarnar, para passar pelas suas expiações e pelas suas provas, tão difíceis já de antemão. Lá dentro, muitas vezes, já começa a experimentar um relacionamento mãe e filho doente, que pode se estender, então, por toda a sua vida, especialmente na primeira infância, que é a fase mais importante, porque é a fase que este novo ser encarnado está formando novamente os seus conceitos egóicos, claro que atrelado as heranças emocionais de outras vidas, mas ele está formando, então, nessa primeira infância, a percepção do mundo e as suas, então, relações em relação a essas percepções. Somando isso aos grupos sociais que já são instáveis e egoístas, que muitas vezes o recebem, somando isso às tragédias dos cotidianos, que é amparada pela mídia com essa sede sensacionalista, e ainda, somando tudo isso, a transferência das instabilidades emocionais da própria família, que passam então consciente ou inconscientemente para esse ser, tudo isso então já conspira para que o indivíduo se torne então desesperado, fragilizado e transite numa agonia interior sem possuir nenhum norte que lhe sirva então de referência. E aí, para encerrar então, o desespero, ele se encontra dentro de nós, lá no nosso íntimo, e ele vai então se agigantando até explodir. Explodir na forma de desequilíbrios emocionais, na forma de violência, na forma de qualquer outro despautério, para nós, para as pessoas que nos cercam e para o nosso grupo social. E se a gente olhar ao nosso redor, estamos todos desesperados.
em um nível menor ou em um nível maior. Como é que nós precisamos então fazer para reverter esse processo? É a mesma coisa que ela vem dizendo a todos os capítulos e a todo o estudo. Nós precisamos olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas sombras e limpá-las. O problema é que quando nós decidimos limpar estas sombras, nós entramos em processos de catarse. E esses processos de catarse são dolorosos. E aí, muitas vezes, então, nós fugimos da catarse, montando uma nova artimanha do ego, que vai nos fazer sentir vítimas da sociedade, que vai nos fazer projetar os nossos problemas em quem quer que seja. Mas ela deixa bem claro, então, que este é o caminho. Olhar para dentro de nós, reconhecer a nossa sombra, reconhecer que somos sim imperfeitos, mas somos seres em conexão com o cosmo, em conexão com o todo. Somos tão poderosos que projetamos no nosso meio aquilo que é fruto dos nossos próprios pensamentos. Então, todos nós contribuímos, conscientes ou inconscientes, para o processo de desespero social em que nós mesmos estamos imersos. E somente com disciplina e com coragem suficiente para enfrentar essas catarses, e hoje nós temos que dar graças a Deus porque nós temos conhecimento suficiente para isso e nós temos inúmeros meios que podem nos auxiliar a fazer isso, sejam eles terapêuticos, psicoterapêuticos, medicamentosos, meditativos, quaisquer um que você queira escolher. Escolha aquele que faça bem para você, mas escolha e tente realmente parar de achar o defeito e olhar para o teu próximo. Olha sempre para dentro de você, porque é mudando a si mesmo que nós vamos conseguir fazer a mudança que nós tanto esperamos nesse mundo, ok? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Pensem nisso nessa noite, reflitam e peçam ajuda para enxergar aquilo que ainda precisa ser limpo dentro de cada um de nós. E assim o desespero então vai passando. Boa noite e até a próxima aula. O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. És todas as tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós. Os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas.
Tem compaixão da nossa pequenez de vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de luz.